Olá, família de Deus, com muito amor. O lema da SCI é transformar casais para produzir o bem-estar das famílias. Hoje nós temos o nosso podcast onde temos como convidados o pastor Tiago Fula, acompanhado da sua querida esposa, a pastora Ingraça Fula. Sendo assim, o nosso podcast de hoje vai abordar sobre a estrutura funcional do casal desde o namoro, noivado, casamento, na qual tiveram que erguer a sua missão, visão e o valor a fim de produzirem o bem-estar da família, uma vez que já produziram filhos e dar o atendimento a essas crianças com uma estrutura sólida para a sociedade. Sendo assim, vamos já dirigir a nossa questão ao nosso pastor Tiago Fula. Qual foi a base que conduziu realmente o vosso relacionamento desde o namoro? Qual foi a base? Sim, a base que conduziu o nosso relacionamento desde o namoro foi Deus, né? Fomos apresentados desde a igreja, nos conhecemos na igreja e tivemos um percurso de conhecimento dentro da igreja, e aí onde nós fomos traçando, né? À medida que fomos nos conhecendo, fomos traçando aquilo que era o nosso objetivo, e penso que em 3 ou 6 meses, se eu não estou em erro, contraímos matrimônio e estamos já há 3 anos. Há 3 anos. Muito bem, o nosso pastor acabou de nos dizer a base que eles tiveram realmente desde o namoro, não é? Foi a partir de obedecer à prática divina que realmente nós vamos encontrar na Bíblia. Sendo assim, vou direcionar a minha questão para a nossa Ingraça Fula. Como é que tem sido o vosso relacionamento já a viverem? Bem, como todo e qualquer relacionamento, existem bons momentos e momentos não muito bons. Mas graças a Deus nós temos um acompanhamento com o nosso Pai. Amém. Que tem nos ajudado muito. Sempre que vemos que estamos num momento não bom, então nós vamos conversar com Ele e Ele nos orienta para que possamos caminhar da melhor forma possível, e tem sido uma boa experiência. E com todo o esforço, a vontade de permanecer, de continuar, tem ajudado muito, e até porque nós somos muito amigos, nós conversamos sobre tudo, partilhamos as coisas antes de tomar qualquer decisão. Temos que conversar, temos que partilhar, um tem que estar de acordo com o outro para que depois possamos tomar a melhor decisão. Então tem nos ajudado muito e estamos a caminhar bem até aqui. Ok, muito obrigada, nossa pastora Ingrácia. Sendo assim, estando a viverem juntos, o que é que o pastor Tiago definiram como missão, visão, o valor, na qual tem sido o alinhamento que tem estado a vos conduzir? Automaticamente temos aqui o presente, temos aqui o futuro, e aquilo que realmente são valores que vocês optaram, decidiram como linhagem para poder então conduzir a vossa relação, como a dona Ingrácia ou a pastora Ingrácia já acabou de explicar aqui, que tem tido uma boa comunicação e com o guia do Pai, não é? Pai espiritual, está sempre presente nos relacionamentos. Dizer assim de forma destrinchada, missão, visão, valores, eu não digo que nós não temos missão, visão, valores, mas assim de uma forma
estruturada do jeito que estamos aqui a ouvir, né? De uma primeira experiência da escola de casais sobre a questão de missão, visão, valores, é algo que também faz parte da estrutura, ou deve fazer parte da estrutura de uma família. Nós temos uma estrutura de valores dentro daquilo que é, como eu disse de princípio, nos conhecemos na igreja. Então logo, aonde nós nos conhecemos define muito aquilo que é a nossa estrutura de valores como pessoas ou como casal, né? Então nossos valores como casal, eles é mais definido aquilo que é a própria visão, a própria estrutura de valores da igreja, valores cristãos, respeitar o outro, pensar no outro, não tomar uma decisão que muitas das vezes pode ferir a outra pessoa, pensar na outra pessoa antes de agir, se colocar no lugar da outra pessoa. Então esses princípios da fé é que regem o nosso relacionamento na questão de valores. Agora, como missão, nós temos como missão, dentro daquilo que é o nosso relacionamento, educar nossos filhos para o futuro, construir um lar, né? Um lar que possa ter toda a estrutura para que nós podemos ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida confortável, uma vida dentro daquilo que é o que no senso comum se quer ou se necessita, e conseguimos atender todas as nossas necessidades. E já falei, missão, nossa questão missão, visão, nossa visão é que nós possamos chegar em um dado momento onde cada um possa olhar para o outro e dizer que de facto nós conseguimos construir uma família sustentável, uma família que tenha capacidade de autossustentar e de não viver nos picos ou andar como se estivesse andando em cima do ovo, mas viver uma vida com o coração tranquilo, uma vida de paz, uma vida que nós conseguimos atender com todas as necessidades e um bem-estar para a família. Ok, muito obrigado, nosso pastor Tiago. Na verdade, também existe uma estrutura, uma vez estamos a falar da Escola de Casais Internacionais, ela tem a sua missão e os seus objetivos baseados a nível bíblico, científico e pedagógico. Assim sendo, também nos revela o instrumento importante do organigrama, o organigrama de casal. Gostava de saber se vocês também estabeleceram organigrama de casal. Pode ser o pastor Tiago a falar, pode ser a nossa pastora Ingraça também, se quiser falar, também pode, mas estamos aqui a falar de um instrumento fundamental que vai definir o papel de cada um, que na realidade é uma confusão que tem estado a surgir sobre os papéis dos casais no lar, no casamento. Então, gostava de ouvir de vocês sobre o organigrama do casal no casamento. Bem, eu acredito que quanto mais natural a coisa for, melhor. Porque sendo um casamento, uma família, não acho que fica bem ter um organograma assim, onde tem que se cumprir tudo assim. Eu acho que as pessoas devem viver livres desde que não afetam um ao outro de forma negativa. Ok. Conforme o pastor estava a explicar sobre visão e tudo mais, é tudo sobre o auxílio de Deus. Não tem como correr mal, desde que tenha sempre o auxílio de Deus. O entendimento é muito simples, eu acho que é muito natural as pessoas perceberem que aquilo que nós não queremos que nos façam, não devemos fazer aos outros. Então, uma coisa que eu acho que se fizessem comigo não me cairia bem, ou eu não me sentiria bem, eu não vou fazer com o outro. E é assim que eu faço no nosso relacionamento. Eu partilho tudo e mais alguma coisa.
eu, se tiver uma ideia, eu vou logo falar com ele. Ok. Atendendo os 3 anos de casado, recuando lá para trás, o início do vosso namoro, com a SI apareceu agora, realmente, como é que vocês poderiam posicionar-se quanto à preparação antes de darem o passo que deram até hoje? Bem, eu acho que se todos os casais tivessem, os que já são casados, tivessem uma preparação antes de se casarem, seria bem melhor, porque existem muitos casais que estão aí para o casamento sem ter noção do que realmente é o casamento, principalmente casamentos religiosos. Eu entrei para o casamento sem preparação e eu falo muito sobre isso com o pastor, que seria muito bom se principalmente as pessoas que vão se casar com pastores tivessem uma formação, uma preparação antes de se casarem, porque não é uma coisa muito fácil de se lidar. Tem que ser alguém que realmente está preparada para esse casamento, alguém que realmente está dentro do assunto, que está dentro do mesmo foco do pastor, para aguentar um casamento com um pastor. Primeiro, pela ausência do pastor em casa. Okay. Segundo, pela falta de tempo do pastor com a família. Não é qualquer pessoa que aguenta isso. Eu aguento, entendo algumas vezes, porque muitas vezes eu reclamo. Então eu acredito que se os próximos casais tiverem uma preparação espiritual, uma preparação com outros casais, emocional, também será bem melhor. Teremos casais mais felizes, mais organizados ainda. Então sim, essa ideia foi muito positiva, é uma ideia muito positiva. Eu já várias vezes falei sobre isso com o pastor, que tem que se ter uma área na igreja que preparem os casais antes do casamento, para não ter muitos choques depois de estar lá dentro, para não estar toda hora, pai, o pastor fez, o fulano me falou, porque muita gente não está preparada nem para ouvir uma resposta negativa. Então eu acho que essa ideia foi a melhor que se teve. Acredito que os casais que vierem depois dessa organização serão bem mais felizes. Uau. Nem com isso, continuamos aqui em pé para poder seguir. Respondeu muito bem a Nossa Senhora em Graça, porque o pastor é o marido e ela está a acompanhar o ministério do marido. Não foi consagrado como pastora só para... Podemos rever aí inicialmente a nossa apresentação, que apresentamos ela também como pastora, mas não é. Acompanha realmente o marido, que é o pastor. Sendo assim, também vamos ouvir o parecer do pastor Tiago Fula, que também está no mesmo barco com a nossa querida Ingrácia, a Graça. Sim, eu penso que a preparação, para qualquer coisa, a preparação é algo que é necessário. Nós temos vivido muitos desafios naquilo que diz respeito ao casamento em si, ou a questão de relacionamentos. A preparação na vida, em termos geral, ela é muito importante. Sendo você que vai construir alguma coisa, sendo que você vai começar um projeto, tudo exige preparação. Não só a pessoa que vai casar com um pastor, mesmo a pessoa que vai casar com um militar, também tem que ter a preparação de casamento de um militar, para a pessoa que vai casar com um militar. Quem vai casar, por exemplo, com um polícia, eu tenho um tio que é polícia e a maior parte das vezes você liga para ele, está de viagem, está com permissão fora. Pessoas diferentes, muitas pessoas. Você vai casar com um pastor e à noite você assusta, a pessoa está a orar e alta da noite, bem alto, você quer dormir, daqui a nada fala, eu não quero mais vir nessa casa porque toda hora à noite é barulho, por exemplo. Então, vários fatores, que acho que tem um meme que roda,
nas redes sociais de um pastor a orar e a mulher se tapar com as almofadas por causa do barulho da oração. Ou porque não estou a fazer jejum, não me toca. Então, existem vários fatores, assim em termos gerais, que vão nos trazer a questão da preparação. Principalmente, eu, por exemplo, tenho lá várias jovens na igreja, que eu falei, olha, você, de acordo com as tuas condições, não seria ideal que você namorasse. Então, o conselho que eu te dou é isso, mas você precisa ver o que vai acatar. Então, como esse namoro o pastor descobriu, ele vai arranjar um outro namorado que o pastor não sabe, para tentar fugir, porque o desejo dela é namorar. E às vezes você quer ajudar aquela pessoa e penso que a escola de casais, ela vai conseguir trazer essa instrumentalização, essa capacidade de trazer um caminho sólido, não só para os casados e não só para os que pretendem casar, mas até para os jovens que estão a entrar na vida adulta nos seus 18 anos, uma preparação, e ele já vai saber se ele está a namorar com que finalidade, porque nós não namoramos para conhecer pessoas só, não, aquele conhecer pessoas com o objetivo de casar. E você vê que até no namoro você acha que está a conhecer a pessoa, você só vai conhecer a pessoa verdadeiramente quando você está com ele dentro de casa. Você está a ver o rapaz aí, tipo, nosso cameraman, cheiroso, alto, musculoso, mas você não sabe quais são as lutas que a mãe dele passa em casa para se calhar ele tomar banho, para se calhar ele fazer uma coisa ou outra. Exatamente. E quando essa pessoa ir para dentro de casa, aquela luta que era da mãe, do pai, vai ser a luta do marido ou da mulher. Sim. Cozinha, como é que não tem comida? Afinal a mãe já lutava com ela para ela cozinhar. Ela não era uma irmã que gostava de cozinhar para os irmãos. Então quando for na casa dela também vai querer cozinhar para o marido. Afinal de contas, a casa da mãe e do pai é um estágio, não é? Exatamente. É a nossa primeira escola que nós temos. Então uma escola que vem com esse propósito de preparar essas pessoas para essa fase tão decisiva e tão importante para qualquer tipo de sociedade, é uma mão muito forte que vai evitar muitos problemas, porque nós temos visto como a família vem sido deteriorizada, muitas das vezes por falta de preparação. Antigamente as mães preparavam as filhas para a vida de hoje, mas hoje, pelo jeito que a vida está corrida, muitas mães, muitos pais não têm esse tempo, essa capacidade de preparação dos seus filhos. E a escola de casais, ela até está me trazer termos aqui de missão, visão, valores. Nunca pensei que dentro apesar de que eu tenho conhecimento que a família é uma instituição, nunca pensei que você dentro de um casamento, assim como uma empresa, você tem que ter a visão, missão, valor. E essa aqui é quem define como você vai andar, o que vocês vão fazer, onde vocês querem chegar. Então, exatamente. Uma mais-valia. Exatamente. E eu penso que se nós fôssemos preparados, muito se calhar o problema que nós tivemos ao longo do processo, nós não teríamos, já teríamos ultrapassado no nosso percurso. Ok. Já assim, gostava de saber mais um outro tema sobre a avaliação. Já que falamos da questão do organigrama, vamos falar da avaliação. Como é que vocês avaliam o vosso relacionamento hoje? Não é? Atendendo a projeção que vocês tiveram, apesar de não estar ali definida num caderno, mas creio que a nível do vosso íntimo estabeleceram princípios para poder então dar o andamento a esta relação. No entanto, como é que vocês avaliam hoje o vosso casamento? Sim, a avaliação que nós fazemos do nosso relacionamento hoje é uma avaliação positiva. Penso que ainda temos coisas que precisamos melhorar, tanto do meu lado, tanto do lado da minha esposa, porque eu penso que a vida é uma progressão. À medida que o tempo vai passando, vamos querer melhorar, vamos querer desenvolver. Então, em questão de comunicação, em questão de relacionamento, ao longo do tempo vai ter uma coisa ou outra que nós vamos notando, que nós vamos conversando e vamos melhorando. Mas deixa aqui dizer que conforme nós começamos e conforme nós estamos hoje, já vemos uma melhoria muito grande. Mas é como se diz, né?
uma coisa é você aprender com a experiência, outras coisas é você aprender com o erro dos outros, ou seja, aprender por intermédio de uma instrução. Porque alguém pegou, fez cateto, fez raiz quadrada, já encontrou a fórmula e te ensinaram. Do que encontrar a fórmula sozinho é mais difícil. A avaliação que nós fazemos é positiva, tivemos um grande progresso nos últimos 3 anos e pensamos que ao longo do tempo vamos melhorando cada vez mais, e o que nós queremos é só melhoria, mas tivemos um grande progresso, fazemos uma avaliação de um grande progresso nos últimos 3 anos. Qual é o conselho que o casal deixa para a nossa sociedade? Porque nós verificamos vários jovens com a idade mínima de abaixo de 18 anos, dos 18 para cima, sem preparação, andam ali realmente assumindo relações sem preparação. Se nós que estamos na igreja ouvimos palavras de Deus, meditação de palavra a palavra, ainda temos grandes lutas, imagine eles que não têm essa dinâmica, não é? Então, qual é o conselho que deixarias à nossa sociedade, e não só nacional, a nível também internacional, porque o problema hoje é conjuntural, conflitos no lar, a falta de estruturação no casamento, entender as diferenças, né, que cada um traz para o casamento, tem surgido, tem conduzido para conflitos e às vezes separações. Exato. Então, qual é o conselho que o casal deixa para a nossa sociedade? Bem, eu aconselho as pessoas primeiro a não se apressarem. Ok. E segundo, a procurarem relacionamentos com pessoas que tenham o mesmo interesse. De preferência que tenham relacionamentos dentro de uma orientação religiosa. Ok. Porque, tudo bem, existem pessoas dentro da orientação religiosa que falham, lá fora falham, mas é de preferência que tenhamos um relacionamento dentro da orientação religiosa, aonde nós sabemos que quando tivermos a falhar, temos aí pessoas a nos orientarem, temos a orientação de Deus, vamos buscar a Deus, vamos pedir orientação a Deus, Deus vai nos orientar a fazer melhor ou a fazer diferente do que estar na rua e só fazer por fazer, ou estar fora da orientação religiosa e só fazer por fazer. Então eu aconselho, principalmente aqueles que já estão dentro da orientação religiosa, a não se apressarem e quando acharem que já estão prontos para dar esse passo, procurarem uma orientação de pessoas que estão acima deles, que estão no casamento, de preferência num casamento bom, para que possam dar as melhores orientações para que não tenham desafios muito grandes. Okay. Porque as pessoas que têm se juntado só por se juntar, mesmo aqueles que estão dentro da orientação religiosa, têm enfrentado muitos problemas com os parceiros por conta da falta de entendimento. Porque eu, como a pastora disse, cada um vem de uma orientação diferente, cada um vem de familiares diferentes, cada um cresce de uma forma diferente. Lá dentro é onde nós vamos ver realmente essas diferenças, e se a pessoa não estiver preparada, se a pessoa não tiver uma orientação, não vai saber lidar com as diferenças, porque há diferenças mesmo que para a pessoa aceitar é muito difícil, só tendo orientação, só tendo com discernimento com Deus para poder aceitar e caminhar acima dessas diferenças. Então, esse é o meu conselho. Uau! Então, segurem este conselho e puderem então caminhar com o conselho da nossa amada Graça Futi. E já assim,
vou passar também aqui o nosso querido pastor, que vai deixar também algum conselho para a nossa sociedade, quer nacional, quer internacional. Sim, o conselho que eu deixaria é não abandonem a família, ou seja, não abandonem essa instituição, família. E se existe dúvida ou saber o que fazer, como fazer, então procuram ter esse entendimento, procuram ter esse conhecimento de como fazer, porque às vezes você não vai deixar de fazer algo porque não sabe, mas quando aquilo é necessário, então você vai procurar como fazer, e sabendo como fazer, você vai marcar os passos para fazer. Muitas das vezes as pessoas se apressam em entrar em relacionamento porque eles acham algo. Então primeiro você precisa entender o que eu estou aí fazer, qual é o propósito, qual é o objetivo daquilo. Isso que a pastora trouxe, qual é a vossa missão, qual é a visão, valores. Então se a pessoa que já está casada ainda não tem missão, visão, valores, precisa ver o que é isso. Então você que ainda não casou, então precisa saber, vou casar com a fulana, quais são os interesses dela, que a minha esposa falava, qual é a visão dele, qual é o objetivo dele. Isso deve estar associado, deve estar casado de antemão com os teus objetivos. Se assim não for, o que nós vamos ter aqui é uma distorção. Você quer ir para a esquerda e essa pessoa quer ir para a direita. E o casamento, a Bíblia fala que ele sairá lá, deixará seu pai e sua mãe, juntos se tornarão uma só carne. Então não tem como uma pessoa que está em conflito andarem juntos. Não. Deve haver uma certa comunhão, uma certa coerência, unidade de pensamento. Pode ter uma coisa ou outra que vocês não concordam, mas no propósito principal, no objetivo principal, deve haver conexão, deve haver unanimidade naquilo que se quer no final. Então procuram entender o que é isso, família, qual a estrutura funcional da família, como deve ser estruturada uma família que funciona, qual a estrutura que funciona na família, e é o que se tem aprendido. Para que uma instituição vá à frente, tudo depende qual é o propósito dessa mesma instituição. E nós devemos aqui lembrar que a família é uma instituição divina, e nós temos que saber qual é o propósito desta instituição. Ok. Muito obrigado, nosso pastor. Agradecemos todos vocês que nos acompanharam nesse podcast. Esperamos que contribuímos muito para ajudar o seu relacionamento. Tanto você que está num processo de namoro, a escola realmente tem o seu público-alvo aos jovens a partir de 18 anos para cima. Quer dizer, quem está num processo de namoro sem ainda a intimidade, cuidado, a intimidade não é só depois do casamento, de acordo com a Bíblia. Não quero acompanhar este podcast porque a intimidade é só depois do casamento. Lave a sua mente que a intimidade é mesmo só depois do casamento. Repito, a intimidade é mesmo só depois do casamento. O namoro é um processo que lhe vai permitir definir os vossos objetivos, a missão, o valor e a visão, e onde vão estabelecer a estrutura que vai fazer funcionar desde o namoro até o noivado, até ao casamento. Bem, terminamos por ali? Não. Ali vamos gerar famílias,